ADEPAT Podcast, o podcast da Patologia das Construções, episódio 34. Hoje nós vamos de histórias ADEPAT, Marcos Grossi. Isso mesmo. Estamos aqui com uma convidada especial, nossa querida Giovana Sala. Ó, falou até com sotaque. Bem-vinda, Giovana. Obrigada. Muito bom. Giovana Sala, que é a membro número 6, isso mesmo. 006, né, Gi? Isso Me mesmo. conta, quem é a Giovana Sala? Bom, a Giovana, ela é engenheira civil, né? É especialista agora em estruturas, né? Que eu terminei a pós-graduação de estruturas. Especializando também em patologia das construções, técnica de edificações e, enfim, entre muitas outras coisas na vida profissional. Dona da Gessala Engenharia, né? Proprietária da Gessala Engenharia. E filha, né? Enfim, eu sou... Mãe de pet, não? Mãe de pet, é. Mas Giovana, é isso aí. É isso aí. É a vida profissional, por enquanto. Técnica de edificações, engenheira, pós-graduada, pós-graduanda, empreendedora, empresária, Sim. patologista, engenheiro diagnóstica, tem que 58 anos já de atuação. Não, eu tenho 6 anos de atuação já na área. Comecei como técnica de edificações, né? Durante ainda, quando eu estava cursando técnico, eu entrei numa empresa já da área de engenharia diagnóstica. E comecei atuando na parte de elaboração de propostas, né, realização de vistorias técnicas, acompanhamento de obras, elaboração de alguns relatórios técnicos, e assim foi progredindo, né? Entrei na engenharia civil ainda quando eu estava cursando técnico de edificações, então eu fiquei aí um período de 1 ano, né, o primeiro ano de engenharia, trabalhando, cursando técnico e fazendo faculdade à noite. E aí, depois que eu terminei, já tinha, né, um caminho trilhado para a construção civil. Isso era fato, porque no técnico eu já gostava muito da área, né? Aí na engenharia, e trabalhando também nesse escritório de engenharia diagnóstica, eu vi que realmente era uma área que eu gostava muito, né? Me identifiquei muito, né, com essa área. E aí sigo até hoje feliz com a escolha que eu fiz. Né, Sim. Vindo com tudo, né? Já 4, 5 especializações. a base vem forte, né, meus amigos? Sim. Muito bom. E aí, Glaucio? Muito bom. E Giovana, você nessa trajetória, né? O que te fez escolher, né? Por que você foi? Engenharia foi a oportunidade da vida? Você já tinha visto alguma coisa na graduação? Antes de entrar na graduação, você já queria entrar na área? Bom, na verdade, o meu pai, ele é técnico de refrigeração, né? Ele fez técnico também na mesma instituição que eu. E eu tinha que fazer algum técnico para seguir ali a sequência da família, né? Eu escolhi o técnico de edificações, na verdade, porque meu pai, como técnico de refrigeração, ele abria muitos projetos, né, para analisar. E não sei por que motivo, na época eu me identifiquei muito, né, com essa questão do projeto. E aí desenvolvi realmente no técnico de edificações essa paixão por entender realmente como as coisas elas são construídas, né, e executadas. E muito depois, como eu descobri a questão da engenharia diagnóstica, eu fiquei exatamente mais entusiasmada em seguir realmente nessa área, né? Depois a gente começa a ver que algumas coisas fazem sentido, né? Eu gostava daquelas maletas de ferramenta quando eu era pequena. Aqueles kits de construir predinho, sabe? Sim. Nossa, como eu Tinha gostava uns kits de daquilo. ferramenta, eu acho que não era do sorvete, tinha algumas coisas que tinha assim. Aí começou tudo a fazer sentido. Eu falei assim, eu já gostava dessa área na época. E realmente foi mais por conta do meu pai, né? Porque ele ainda mexe, né, com essa parte de refrigeração e também agora de facilities. Então foi uma paixão que só foi crescendo, né? E tá aí Mas você crescendo. via seu pai trabalhar? Como que você tinha contato com essa área? Então, quando eu era pequena, eu ficava no escritório com ele, né? Então, enquanto ele tava lá, eu ficava só fuçando nas coisas dele lá do escritório e tinha acesso a essa questão dos projetos, né? Nunca cheguei a ir
na obra mesmo com ele, né, para fazer acompanhamento, nem estar com ele. Mas, pelo que eu tenho assim de memória, realmente foi nessa fase de eu ter esse contato inicial com projetos. Gostou da engenharia que veio chamar a atenção. E a patologia? Onde entrou esse caminho? Então, como eu comecei a trabalhar, eu estava no técnico, comecei já a trabalhar num escritório de engenharia diagnóstica, né? Ah, legal. Você foi fazer estágio, tipo, a trabalhar já direto no escritório, já focado... Na verdade, assim, é familiar, né? Então, é uma empresa familiar que é da minha família, especificamente, um parente meu. E aí me deu a oportunidade de eu começar realmente a entrar nesse segmento de engenharia, de construção. De alguma forma eu consegui iniciar, né, a carreira, porque eu estava saindo do técnico, iniciando engenharia, pegar realmente experiência. E era uma pergunta que eu me fazia muito quando eu estava no técnico, porque lá a gente tinha a oportunidade de realmente construir. Então a gente fazia, realmente levantava, né, as paredes de alvenaria, revestia as paredes, então assim... de entender realmente que aquilo poderia gerar depois algum problema, né? E aí, enquanto eu estava estagiando, né, e estando nessa empresa de engenharia diagnóstica, eu realmente comecei a me identificar. Verificar que eu fiz muita coisa já no técnico ali que poderia gerar um certo problema na frente, né? Mas que não tinha tido esse acesso a esse conhecimento antes. Mas eu me identifiquei muito, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. E essa questão de a gente ter que realmente investigar, buscar, abrir as janelas de inspeção, porque é uma coisa que eu gosto muito bastante, para a gente chegar realmente ali no ponto da descoberta. Da investigação. Exatamente. E aí foi crescendo o amor pela área. Sim, sim. Acho que essa curiosidade é algo importantíssimo nessa área, né? Sim. Porque se você não é curioso, você vai ficar no raso, né? Sim. Na casca. E muitas vezes o problema não está na casca. Você fala curioso e cético, né? Cético tem que ser. Também ser sempre... Cético para desconfiar de tudo, né? Tem que ser não totalmente cético, mas um pouco dentro da parte técnica. Exato. E aí vai com a curiosidade e você sempre querendo algo a mais, vai se descobrindo, né? Sim. Muito bom. E nesse caminho, você foi então, escolheu engenharia, escolhe então a área de diagnóstica, parte de patologia E o empreendedorismo, onde que entra aí? Eu já tô vendo que é de família, né? Tem alguma coisa aí já ligada à família. Desde nova eu já imaginava o empreendedorismo. Sim, a minha família, na verdade, ela é composta por empreendedores, né? Meu pai, ele é empreendedor, a minha mãe também, são profissionais autônomos, né? Então, já vem realmente ali da base, né? Mas essa parte de desenvolver realmente a Gessala foi realmente um desafio que, no final do ano passado, né, em 2022, eu tomei uma decisão. Foi tudo tudo tomado em família, né? Sentei com os meus pais, conversei, mencionei a questão dos meus planos. Fiz um planejamento, né, estratégico de quem seriam os meus clientes, como que eu iria desenvolver isso, o que eu iria trabalhar, o que eu iria fazer, né, inicialmente, para montar esse escritório. E fui, assim, com a cara, porque a coragem no começo realmente faltou um pouquinho. Eu digo que faltou porque foi... eu não acreditava tanto em mim e do que eu era capaz, né? Então, assim, foi realmente uma descoberta muito grande para mim, pessoal, né, e profissional, porque eu vi realmente as coisas que eu sou... que eu consigo realmente fazer, né? Do que eu sou realmente capaz. Que antes não ficava tão claro para mim. Então, assim, a abertura da empresa, ela foi extremamente importante, não só no quesito financeiro ou profissional, mas eu percebi que Cresceu como pessoa. Cresci demais como pessoa, demais. Até fico um pouquinho emocionada, porque realmente era uma coisa que estava, assim, escura, assim, para mim. Eu não conseguia visualizar esse potencial que eu tinha. Eu via muita gente falando, né, na época, quando eu estava no outro escritório, mas não tinha aquela confiança, realmente, de acreditar nessas considerações das pessoas, mas depois eu realmente vi e, enfim, tô vendo a cada dia, né, porque cada dia é um projeto novo e a gente vai descobrindo coisas diferentes. E como é que tá o desafio? Tá sendo incrível, incrível. Tô tendo oportunidades
excelentes, de trabalhar com pessoas também excelentes, em projetos. Eu já comecei com os projetos pequenos, né? Porque a gente tem que começar do baixo, mas eu peguei muita coisa bacana. Não consegui ainda, enfim, a empresa não tem nenhum ano, né? Mas eu consegui já desenvolver muitos projetos e não me especificar, não me especializar, especializar especificamente em um tipo de problema, né? Mas eu tenho pego bastante coisa de fachadas, né? E é uma coisa que também eu gosto bastante, me identifico bastante. Fachadas, impermeabilização. Então, tá sendo um desafio após o outro. A Giovana, a primeira vez que eu conheci ela, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, em alguns casos que eu chamei ela. E daí, por esse relato dela, parece tipo não sei se já viram British Got Talent, que é a Susan Boyle, né? A Giovana é como se fosse a Susan Boyle. Tem um potencial, só que ela mesma não acreditava no potencial dela. Então ela precisou chegar no mundo, né, no palco do mundo, para mostrar e daí ter o reconhecimento do mercado, né, de colegas, para mostrar realmente que seu trabalho é excepcional. Então, parabéns aí pela jornada. Você viu isso? Eu, tipo, para fazer um corte disso. E guardar. E guardar. Cara, e postar e guardar com carinho. Ah, não, muito legal. A gente acompanha, né, a Giovana Sala já há um tempinho. Como está aqui dito, né, tem um carinho muito especial. Membro 6, então, ou seja, uma dos membros fundadores da DEPAT, né, da Academia da Patologia. E como é que foi? Como é que você encontrou, né, no meu caso, em contato comigo? Conta um pouquinho da sua experiência da DEPAT, como era a academia no começo, porque tem uma galera que já tá chegando agora, né? Depois já de alguns anos, já é membro 1.000, 900, 1.000 e pouco e tal. O que é ser o membro 6? Você imaginava que ia ser isso? E como que era lá atrás? Quais eram as expectativas? Se os nossos discursos mudaram, né? Se a gente... o que a gente falava, se a gente não cumpriu e tá fazendo tudo diferente. Pô, fica à vontade, conta aí pro pessoal. Nossa, eu fico impressionada por ver aonde a DEPAT chegou, porque lá atrás, né, a gente tá falando de pouco tempo, se a gente pega realmente quando a gente começou, é muito intenso, né? E aí, enfim, eu me recordo de estar pesquisando na internet realmente um pouquinho, na verdade nas redes sociais, né, a respeito realmente de patologias, né, para realmente entender, buscando cursos, né. A gente estava entrando ali numa época de pandemia, lá em né, 2021, então isso. Então a gente tinha muita coisa assim nas redes sociais, tinha bastante curso, né, passando também a respeito de engenharia diagnóstica. E aí me aparece Felipe, né, lá com o curso dele, Fundamentos da Patologia. E aí eu falei assim, vou fazer esse curso. Antes né? da DEPAT, Antes, curso de muito, 3 horas que eu muito... coloquei lá online pra... Foi, muito antes, um pouquinho antes. Não posso falar que é muito mas na época, né, 2 meses já parecia que era um absurdo tudo que a gente tava vivendo. Sim, exatamente. Sobrevivi 2 anos. Assim. Exatamente. Aí eu fui e fiz o curso com você. Eu fiquei impressionada da forma como você conseguia passar o conteúdo, né? Porque já não era um conteúdo fácil de encontrar na internet, né? Com pessoas que conseguiam passar realmente aquilo de forma clara, né? E bem aprofundada até, em relação a essa questão, principalmente dos fundamentos. Então, comecei a fazer o curso. E aí, no curso, Felipe soltou. Por que a gente não desenvolve alguma coisa da academia? A gente monta um grupo e vai desenvolvendo essa questão da... Nem era... a Academia da Patologia. Academia da Patologia. E aí, só veio. Aí a gente falou, a gente teve que escolher as numerações, né? Os primeiros... O que sobrou aí pra mim, gente, desses primeiros números? Tem o 6 aqui, ó, que tá sobrando ainda, que ninguém escolheu. Eu falei assim, então pode ser esse, o meu mesmo. Porque já tava todo mundo discutindo quais números que ia ser. Meu número da sorte é não sei o quê. Exatamente. Os primeiros 15 ali foram os primeiros... A dedo. Eu quero o 7, também é o meu 7. Então você pode ser o 9, ele pode ser o 7. Tudo bem. Sim, foi. Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu fico com 6.
E foi uma coisa muito bacana. Até na época, a gente estava realmente bem entusiasmado, né? Eu e o John, a gente chegou a desenvolver também um projeto juntos, né? Que era a Academia de Patologia, na verdade, eram os jovens, né? Que a gente fazia algumas lives, né? No Instagram, comentando sobre a carreira profissional, quando a gente tá entrando nessa área, né? O que a gente pode fazer inicialmente, né? O que a gente poderia ajudar. O que era realmente, né? Tentar distribuir esse conteúdo para as pessoas jovens que estão ali fazendo engenharia, arquitetura, tecnólogo, que ainda não se formaram, né? A gente fez até uma live como conseguir o estágio, né? Então, ele contou a experiência dele, eu contei a minha também, de como que estava sendo. Sortearam um livro. A gente fez sorteio de um livro, que o livro... Materiais, né? Foi que o envio do livro ficou mais caro que o livro, porque a pessoa que ganhou morava super longe. Mas recebeu, né? Mas recebeu, Mas você ganhou que morava mais longe possível. Então, o João falou, vou ter que pagar aqui para se vira. Cadê? Se foi você que recebeu, já deixa aí o comentário, porque... Foi suado. Foi. E aí, a gente estava desenvolvendo esse projeto juntos, né? E aí, enfim, a correria do dia a dia, a gente sabe que é uma loucura, né? A vida é uma loucura. E aí, acabou não seguindo esse projeto, né? Hoje a gente tem, né, o grupo, né, o GT de Jovens, que é muito bacana, né? Quem tá começando na área, né? Ou que realmente ainda está cursando ali engenharia, seja arquitetura, enfim, entra no grupo, porque a gente distribui bastante coisa, distribui bastante conteúdo legal lá no grupo. E aí, assim, ver hoje, como eu comentei, pegar lá atrás, quando a gente estava escolhendo os números, sabe? E ver até onde chegou. Não consegui participar do primeiro ENAPAT, infelizmente, por questões de trabalho, eu fiquei muito chateada mesmo. Mas não sei se estive presente no segundo ENAPAT. Ganhei o meu patinho, né? Que eu não tá aqui, mas meu patinho ganhou meu patinho. Qual que era o prêmio? Ela ganhou o ranking do quiz. Do quiz. Ela foi, poxa, 250 participantes. Ela ganhou ali, que respondeu mais certo e mais rápido as perguntas dos quiz, o ranking ENAPAT. Foi muito louco, porque a gente estava ali no ENAPAT, né, no segundo ENAPAT, e assim, eu estava começando, a empresa eu abri em fevereiro, né, ainda não tinha clientes realmente para atender, né. E aí aquilo, eu tava numa expectativa... De fevereiro para julho, né? Você estava em julho, já começando eu já tava a mostrar a empresa, mas ainda sem ali os clientes. Sem conseguir realmente desenvolver como eu tava realmente esperando, né? E aí tava passando por um momento complicado, né? De realmente estar bem para baixo. E aí eu tava respondendo as perguntas, né? E eu nem tava, assim, nessa questão de tempo, sabe? Quando entrou lá, mandou o link, tava lá respondendo. Quando eu descobri que ia valer o prêmio, que eu ganhei o prêmio, meu Deus do céu. Eu fiquei muito emocionada, porque eu senti que realmente era a resposta que eu precisava. Mais uma daquela que você colocou, né? De mostrar validação. O potencial. Validação. De mostrar Exatamente. De realmente, olha, do reconhecimento e continua que você está no caminho certo. E legal. É muito louco, porque eu nem imaginava que ia valer um prêmio, né? E para mim foi, assim, extremamente importante. Aí, ó. E fez a diferença. Você terminou o ENAPAT, falou agora, tatuagem de ouro, vai fazer acontecer. Sim. E dicas, então, para esse pessoal que talvez aí esteja iniciando, né, os escritórios como autônomo, buscando oportunidades da área. Sim. Qual foi a sua estratégia, qual tem sido de captação de clientes? Então, o que acontece? Primeiramente, eu acho que a gente precisa ter um planejamento, né, estratégico em relação a o que a gente quer realmente desenvolver, quais são os nossos clientes que a gente quer trabalhar. Porque, por exemplo, hoje eu trabalho muito para condomínio, né? Porque é um público que eu acho que, como eu já tive experiência com condomínios e não tive boas experiências com construtoras, eu falei, vou seguir com condomínios, né? Então, era um público que eu já tinha ali determinado.
E fiz toda a questão do o que seria, né, esse planejamento, a determinação ali do meu público-alvo, montei todo o controle. Ainda não tinha nenhuma proposta para fazer, mas já fui desenvolvendo um modelo de proposta, deixei todos os modelinhos de todos os tipos de serviço que eu poderia já prestar, deixei tudo bonitinho já nos arquivos preparados, né, para depois só fazer as alterações. Organizei planilha de controle, então fiz exatamente todos os controles para que eu conseguisse já, assim que entrasse o primeiro cliente, já conseguia atender ele e tendo tudo pronto, né? Então, eu acho que ter esse planejamento inicial, né, da empresa, de quem vai ser que você vai atender, é muito importante. Bom, divulgação, né? Da empresa especificamente, eu trabalho muito com rede social. Então, o Instagram da minha empresa, ele tem muita publicação e eu realmente trabalho essa parte de divulgação por parte da rede social. E também no Google, faço algumas divulgações pelo Google. E, gente, o que também ajuda demais é parceria. Parceria, eu acho que é aquilo, né? É a alma do negócio. Porque a gente não pode ser sozinho. A gente não consegue realmente abraçar o mundo, né? Eu acho que a pessoa que entra num mercado como o nosso, vê que tem muita oportunidade, tem vários serviços que pode prestar, mas ali que quer abraçar o mundo e às vezes não consegue ter o direcionamento e achar que vai realmente conseguir, pode ser que isso lá na frente seja um problema. Então, hoje ter ali parceria com, por exemplo, empresas de restauração de fachada, a Serpol, né? Eu tenho uma parceria com eles, que eu sou inscrita, né, na Serpol, para realmente fazer o atendimento dessa questão dos laudos de fachadas. Então, assim, tem outras, né, outras empresas também que eu tenho parceria, então ajuda demais essa questão da captação de clientes. Fiz também aqueles folderzinhos, portfólio, e fui entregando na porta de condomínio, aos cuidados do síndico, e fui deixando. A verdade é que a gente nunca sabe se chega realmente na mão do síndico, né? Mas, assim, vou fazer uma visita, tava lá com uns 10 portfólios, deixava nos 10 condomínios que eu passava, eu deixava meu portfólio lá, né? Pedindo para entregar aos cuidados do síndico ou da síndica. Então, assim, foi realmente um negócio que teve que ir correndo e buscando atrás. Eu acho que a gente realmente não pode... As coisas não vêm fácil, né? A gente sabe que a luta diária de cada dia... Eu paro de trabalhar de semana, tenho que sair do escritório 10 horas, porque imagina assim, a rua tudo escura. 10 horas eu tenho que sair, porque senão eu corro um perigo, entendeu? Nem fica. Não posso ficar. Mas, enfim, é muito trabalho de final de semana, né? Então, a gente sabe que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Para conseguir também... É um trabalho híbrido, né? Que a gente chama. Eu trabalho de maneira híbrida. 5 dias presencial e 2 dias home office na semana. Então, 5 por 2, né? E aproveitando aqui, olha só. Você também pode ser membro Serpol. Esse podcast é um oferecimento Serpol. Ela nos dá muito suporte, uma empresa especializada em recuperação de fachadas, estrutura, tratamento de carta aparente, né? Toda a gama de revestimentos, a recuperação e reforço estrutural. Qual que é o objetivo? Você tem um QR Code, está aí na sua tela. Você, como profissional da área de patologia, de investigações e inspeções, ser parte, vai entrar em contato com o time Serpol e pode entrar nesse hall de parceiros que recebem indicações dentro do teu perfil, dentro da tua região, porque empresas no porte, assim como da Serpol, acaba recebendo muitos chamados e conseguem encaminhar para profissionais que passam ali, né, por uma avaliação e se tornam parceiros Serpol. Isso é super de fundamental importância, né, senhorita Giovana Sala? Sim, realmente, muito importante. Muito bom, legal. Você quer perguntar para ela agora? Pergunta bem polêmica. Assim. Polêmica. Pá! Não sei a pergunta exata, mas... Você tem uma pergunta pro Grossi? Faz uma pergunta você pro Grossi. O que você gostaria de saber do Grossi? E agora? Consulta grátis ou pergunta polêmica também. Vamos transformar esse episódio em polêmico?
Vamos dar uma, né? Dar uma... Atenção. Vai, Giovana, você vai ter que fazer uma pergunta pro Grosso e uma pergunta pra mim. Do que você quiser. Você tem tempo pra pensar. Tá. E aí, Grosso, pensou em alguma Eu pergunta tô pra ela? pensando. Tá pensando? Então tá, eu vou perguntar aqui, ó. Giovana, vamos lá. O sonho do empreendedorismo, do ramo empresarial, na nossa área, ele cresce, né? Cada vez mais. Isso é super bacana. Mas não é só flores. E quais são as dores? Que dores você tem enfrentado? Entendeu? Que apoio você tem recebido? Como que tem sido? Ou é só ir lá, montar um CNPJ e fazer acontecer? Quais têm sido, do que você tem medo, assim, sabe? Quais têm sido as suas dificuldades, os seus pontos que você tem trabalhado, assim, forte? Conta para nós. Bom, realmente nada são flores, né? Acredito eu que essa parte da... É o que eu tava falando, né? Tem muito essa questão da validação, de certa forma, né? Então, a gente tem um cliente hoje que ele não sabe, muitas vezes, o que ele busca, né? Ele não sabe aquilo que realmente ele precisa, inicialmente. Então, o medo inicial que eu tinha era realmente de saber ali oferecer o que o meu cliente estava precisando, né? Então, eu fui avaliando, né, as demandas inicialmente e buscando realmente atender, identificar realmente o que aquele cliente ele estava precisando. Mas é complicado. As dores a questão, eu acho que pega pesado, é a questão do planejamento, né? A gente não tem mais aquele fixo que vai caindo todo mês, como o CLT. A previsibilidade financeira, né? Sim, a gente não tem aquela estabilidade, né? Assim, eu tenho um apoio da minha família, né? De ter, assim, começado esse negócio, mas é aquilo, né? Você tem que ali correr para conseguir conquistar as coisas. E o sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã. Exatamente. Então, essa questão de planejamento, né, e de controle é uma coisa que eu realmente aplico bastante. Quando eu abri a empresa, minha empresa ela tem um capital social de R$500, né? Então, assim, é um capital baixo. Mas, não, eu vou colocar, eu tenho um trabalho, né, fechei um contrato, eu tenho um salário, mas meu salário não se compara com aquilo que eu ganhava antes, né? Você Porque começou, esse ano você tem faturado menos do que você faturava como funcionário ano passado, vamos chamar assim? Na verdade, no meu caso... já conseguiu, no meu caso, por isso que eu falo que eu me surpreendi muito. Não foi nem com o mercado, foi realmente com essa questão da capacidade, porque o que a minha empresa conquistou em 6 meses, 7 meses, é algo que com trabalho, realmente, CLT, eu teria conseguido talvez com uns 2 anos, 3 anos de trabalho, né? Então você já tem um reserva aí de um ano. Você ficar um ano sem trabalhar. já gastou tudo. Né? Não. Ela falou que ela ganhou, mas às vezes ela não tá aqui, né? Às vezes já mudou o padrão de vida. Não, tudo vai para a questão do planejamento, né? Você falou bastante. Eu tenho essa questão, eu tenho ali o meu Prolabore, né? Que eu tiro o valor, mas o restante vai totalmente para a empresa. Então, eu não passo realmente daquele valor de Prolabore que eu estabeleci lá atrás, antes da empresa começar a realmente crescer. Porque a tendência realmente é querer desenvolver. Hoje a empresa sou eu, né, a Giovana, mas eu tenho realmente o desejo, né, de contratar, né, as pessoas para conseguir trabalhar comigo, ampliar o escritório, né, conseguir um lugar maior para conseguir fazer essa ampliação. Mas, assim, é tudo em passos curtos, né? Pequenininhos, pouquinho em pouquinho. Então, assim, eu não tenho pressa, né? Então, mas pelo que eu já conquistei hoje, eu fico muito feliz com isso aí. Com isso. Pé no chão, siga em frente, negócio. O que você daria, então, de conselho? Você que detém aí um escritório bacana, já com história,
né? Você já está na segunda geração, para quem está com 6 meses aí de escritório. Primeiro, parabéns, né, por já ter conseguido engrenar. O primeiro ano, acho que o primeiro e o segundo ano são os mais decisivos, né? Depois do segundo, terceiro, quarto. Não, no Brasil a taxa média é de, sei lá, mais de 50% das empresas fecham no terceiro ano. Então... Mas o primeiro e o segundo realmente... O primeiro, às vezes, o primeiro, né, que não é o teu caso, porque você pegou os primeiros... Às vezes os primeiros meses eles trazem um falso engano. Porque alguns começam um escritório já com negócio. Eles montam porque conseguiu uma boa oportunidade. De repente, consegui fechar alguns 2, 3 contratos com algum cliente. Aí monta o CNPJ. Com isso, eles têm os primeiros 6 meses reais ali, já com faturamento bacana. Porque já nasceu por causa do projeto que foi contratado. Ele não se mantém depois. E aí, isso só que acontece, ele ficou focado, ou ela, na execução. Aí, quando terminam esses projetos, aí começa a empresa real. Sim. E às vezes você está acostumado com o faturamento e você não teve tempo para estruturar a tua empresa. Quem começa do zero e fica os primeiros meses, como você falou, de fevereiro a julho, sem clientes, vamos chamar assim, né, na maioria, mas entendendo e conseguindo se manter financeiramente por apoio, por suporte pessoal, enfim. Mas você vai construindo uma trajetória, depois pode ser que também venha de uma maneira diferente, né? Sim. Mas aí a dica. Não sei se é uma Conselho. dica. Mestre Gross. Mas acho que no mundo empresarial, assim, eu nunca gostei muito, né, da parte empresarial. Porque o meu sangue é técnico, né? Você se vê mais como um técnico do que como um empresário. Na verdade, eu trabalho... assim, se eu trabalhar de graça, pra mim, depende. A minha motivação é a mesma, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Nossa. E, na verdade, tudo vem por consequência, né? Então, essa é a dica. E se você for escolher aquilo que você tá querendo trabalhar, tem que ser aquilo que você é apaixonado, porque vão ter altos e baixos, né? E se você não tiver com foco ou fazendo aquilo que você gosta, você vai desistir. Então, essa é a dica, né? Então, procure aquilo que você... faria você acordar todos os dias para trabalhar com amor, né? Com o máximo das suas energias. Então, ou se apaixone pelo que você tem que fazer, né? Exatamente. Ou se a vida lhe impôs uma coisa, né? Se vira e se apaixona. Esse daí é um pensamento estoico. Daí, quem quiser, depois pesquisa aí, abre uma outra aba, o que é estoicismo. É muito bom. Mas daí, tem uma frase que eu não vou me esquecer, né? Não vou falar de onde eu tirei ela, mas ela resume a filosofia estoica. Não, é assim. É de uma freira, enfim, falou com uma pessoa que estava, pela imposição da vida, foi colocada num trabalho que ela não queria. E daí ela falou uma frase que é o seguinte: aprenda a florescer onde Deus te plantou. É uma frase estoica, que é o que significa. O estoicismo, ele é basicamente assim: eu tenho coisas que eu consigo controlar e coisas que eu não consigo controlar. Eu não devo gastar energia naquilo que eu não consigo controlar, porque não depende de mim. Então, as circunstâncias externas não dependem de mim, mas eu vou focar todas as minhas energias naquilo que eu posso controlar, né? Então, acho que até a filosofia estoica como um todo ajuda a gente a ser empreendedor. Sim. Porque ela fortalece a resiliência, não faz você chorar pelo leite derramado. Na verdade, a frase, não sei se vocês sabem, mas esse mito do leite derramado é da filosofia estoica. Continue. Você sabe por quê? Não chore Nosso pelo leite carnal derramado. O momento filosofia. Como é que é o outro? Parece mais que o outro lá. O Cortella. Você consegue imitar o Cortella? Não consigo. Não. Você que inventou isso numa aula. Eu tive que forçar uma voz. Faz o Cortella. Mas o leite derramado é bem interessante. Eu não lembro exatamente, que eu não sou bom de decorar. Eu lembro da essência, né? Mas qual é o seguinte? Redublagem. Dublagem. Como que é? Uma releitura. Releitura. Adaptação adaptada por Gross. Mas é assim. Por que não chorar pelo leite derramado? Tinha uma mulher que ela ordenhou a vaca e daí ela estava lá com os seus 40 litros de leite, com um jarro na cabeça, indo para a cidade vender. Nesse trajeto, ela estava já imaginando: eu vou vender os 40 litros, vai me dar X de dinheiro, com isso eu vou comprar 10 galinhas, que vão me dar isso de ovo,
eu vou consumir tanto, vou vender tanto. Ela já estava planejando a fortuna que ela ia ter depois de um tempo por ter uma criação de galinha e mais Por causa vacas. dos 40 litros de leite. Só que ela não prestou atenção no caminho até a cidade, tropeçou e derrubou todo o leite. E, consequentemente, ela... derrubou a galinha, os ovos, a Exatamente. viagem. E daí, o que eu estou... Por que isso é uma mitologia, né, estoica? Primeiro, você não vai chorar pelo leite derramado. Por que adianta você chorar por aquilo que já aconteceu? É a circunstância e imposição da vida. Vai voltar lá e ordenhar de novo a vaca. E segundo, veja que não viver o presente, viver mais o futuro que o presente, compromete o seu presente e, consequentemente, compromete o seu futuro. Então, o estoicismo basicamente viva o presente na sua inteireza, né? Na sua plenitude, que é aquela atitude de mindfulness, né? Estar vivendo o presente independentemente do que aconteça. Então, esse é o momento filosófico. Muito bom. Filosofia by Gross. Muito bom. Muito bom. E aí, Giovana Sala, o que você tem para me dizer depois de tudo isso? Não, o que o Grossi colocou a questão da consequência, na verdade, eu penso dessa forma desde quando... Eu penso, na verdade, exatamente como você. Porque quando eu terminei o técnico, né? Comecei engenharia, eu recebi propostas também de empresas multinacionais, né? Para trabalhar. E entrei em uma dessas empresas também, trabalhei durante um período. Tinha muitos benefícios. Tinha um salário bom, né? Só que eu não fazia o que eu gostava, né? Porque o que eu gostava era trabalhar com engenharia diagnóstica, né? Então, enfim, teve uma reunião, né, interna entre eu e meus pais. E o meu pai, ele é daquela teoria de que você tem que fazer o que dá dinheiro, né? Você tem que trabalhar porque você tem que ganhar dinheiro e assim vai. E é uma forma como ele foi criado, né? Ele foi criado dessa forma. Então, assim, ele realmente trabalha pelo dinheiro. E eu sentei e falei assim, olha, eu consigo ver que por mais que eu ganhe muito bem, que eu tenha essa estabilidade, que eu tenha vários benefícios, eu não vou estar fazendo o que eu gosto. Então, mesmo que eu saia, né, e que eu ganhe pouco, eu vou estar ali realmente fazendo o que eu gosto. E fazendo aquilo que eu gosto bem feito, consequentemente, né, eu vou ali mais para frente receber, ter aquela remuneração que eu espero, né. E é assim, eu sigo essa mesma linha, né? E eu tô vendo realmente isso, né? Tô vivendo realmente isso. E cada dia, experiências novas. Ah, muito bom. Muito bom. Muito legal. Já tem alguma pergunta pro Grossi? Peguei desprevenido, né? Eu tenho perguntado antes. Muita pergunta. Não, o Grossi, eu tenho uma admiração, né, muito grande pelo Marcos, porque já tive tido contato com trabalhos dele muito antes da DePaty, né, conhecia ele muito antes da DePaty, não conhecia pessoalmente, mas já tive acesso aos materiais. E era muito engraçado, né, porque eu tinha que fazer parecer rebatendo o Grossi. E aí era muito louco, depois que a gente se conheceu, que a gente sentou e conversou, eu falei assim, caramba, cara, como assim? Aí ele até comentou, né, não fica... Alguns profissionais ficam bravos, assim, chateados, né, comigo, mas ele... Eu falei assim, não julgo, eu fiquei muito brava também. E aquilo... aquele bate e volta, né? Disputar com Grossi é difícil, né? Então. E aí foi muito engraçado quando ele falou isso. Muitos profissionais ficam bravos ou chateados comigo. Leva pro pessoal, né? Não pode leva um pro debate pessoal. técnico. Isso, exatamente. E realmente eu falei assim, não julgo. Não julgo. Mas foi muito, muito bacana. Então, tenho aprendido também bastante, né? Agora com a oportunidade também de fazer alguns projetos com o Grossi. Tem sido muito interessante. E como eu falei, mais uma coisa que eu me impressionei. Eu falei assim, quem diria, né? Quem diria que eu estaria trabalhando algum dia, fazendo algum projeto com o Marcos Grossi? E aí eu me surpreendi. Mas até aproveitar o gancho, né? De oportunidade. Por que eu chamei a Giovana para trabalhar?
Por quê? Por quê? Primeiro, porque você estava na Enapate e veio falar comigo e se apresentar. Networking. Sim. Eu não conhecia, apesar de a gente ter debatido no laudo, era só papel, era um nome na assinatura. Uhum. O que é aquilo? Sim. Eu tenho dezenas de laudos por dia, então não Sim. dá para vincular um nome com uma pessoa. Sim. Então o fato de Sim. você ter falado comigo, eu falei, ó, Giovana, tal caso. Então, Terceira na Pati, 4, 5, 6 de liga aí. julho de 2024. Fique ligado, não perca. Logo mais inscrições abertas. que é o network, né? Network. Mas tudo bem, centenas de pessoas vieram, Fala com você. 300, tipo, quantas pessoas tinham? Sei lá, 150. várias pessoas. Mas daí o que destacou, né? O que me chamou a atenção? Ela constância e participando dos GTs. De forma ativa, participativa. Isso já mostra um perfil... Câmera aberta. Câmera aberta. É um perfil comportamental, né? De uma pessoa proativa, que está interessada. E, enfim, foi nesse contexto que eu falei, Foi chamando a atenção. é, Uma coisa Giovana vai ali, 5h30 da manhã, lendo artigo. E são os detalhes. É o que faz a diferença, né? Sim. Muito bom. Então, assim, ó, dentro da sua estratégia como empresária, você também tem atuado para patologistas, Sim. que é o que a gente chama, dentro da DEPAT, de ser um vai, né? De atuar nisso. Você vê isso também com uma boa estratégia dentro do teu negócio, de se especializar para atuar junto a profissionais mais experientes? Sim, demais. Eu tô no Vai, né? Inclusive também para aperfeiçoar essa parte de como poder atender melhor, né? Porque assim, eu tenho essa experiência de 6 anos. Só que foram 6 anos desenvolvidos dentro de uma empresa, né? Com uma cultura, né? Então, assim, ter essa experiência, vivenciar, né? Essa experiência de entender como que a gente consegue fazer ali, levar, né, aquelas inspeções, sejam elas de estruturas, de fachada, o que a gente precisa levar em consideração inicialmente, porque a gente aprende, aquilo, né? A gente aprende vendo os outros fazendo, né? Seguindo essa sequência, né, da empresa, aprendi vendo os outros fazendo e pesquisando, consequentemente, por ter essa curiosidade. E aí, buscando esse conhecimento na pós e no vai, que aí algumas coisas começaram a fazer mais sentido, né? Então, aí a gente vê que isso é realmente muito importante. A questão de atuar, né, como um vai para outros patologistas, isso eu acho que é uma experiência sensacional, né? Só que aí vai muito daquilo que a pessoa realmente ela quer, né? Que ela busca. Eu gosto demais, por exemplo, de fazer esse trabalho, né? De atuar como vai. Porque ele tá ali aberto a várias experiências diferentes, né? Talvez você nunca vivenciaria aquilo buscando, né? Tentar buscar aquilo numa empresa que está começando, que já é difícil. Então, assim, são experiências que talvez você nunca conseguiria vivenciar, não sendo trabalhando com outros patologistas, né? Tá sendo sensacional para mim e tenho aprendido muitas coisas novas, né? Muito bom. Na pós também tá sendo muito bacana. Ó, então vamos fazer o seguinte. Vamos organizar a parada. Então você tá... Uma coisa que eu vejo muito na Giovana, você vê, ela tá na pós com a gente. Uhum. Tá nos GTs, tá no Vai. Antes de tudo, esteve no curso Fundamentos da Patologia lá de 3 horas, né? Ou seja, você tem uma característica importante que é a busca e o investimento em conhecimento, né? E isso faz uma diferença brutal. E faz com que se torne cada vez mais... Você passou um tempo um pouco, não vou dizer afastada, mas no sentido assim que você disse, né? Razão dos compromissos, acabou não conseguindo estar tão presente. Sim. E isso meio que é natural, as Sim. pessoas acabam não mais conversando, não mais Sim. ali atuando e tal. Fez uma diferença, né? Quando você começa a se aproximar e de repente a gente está aqui num podcast juntos, né? Conversando e construindo uma história. Mas eu vejo muito o teu foco na busca de conhecimento. Para a galera que está buscando e às vezes quer, né? Hoje a gente vive ainda e vai viver ainda muito mais que
os cursos online, as ofertas online, em razão do marketing, em razão dos gatilhos, em razão de todas as estratégias de marketing, aonde o foco está no financeiro, né? Aonde está o foco, faça este curso, ou faça essa pós, ou faça essa mentoria, porque você vai faturar tanto por mês, porque você vai, poxa, construir uma história financeira de tal modo, porque você vai ganhar dinheiro, porque você vai lucrar e coisas desse tipo, né? Então, esse chamamento, ele produz pessoas que estão mais interessadas, né, neste processo. Nós estamos conversando aqui com pessoas que têm uma outra visão, onde a visão ela é a técnica, onde a visão ela é a paixão, onde a visão ela que o recurso financeiro ele é consequência do trabalho. E para a gente mostrar que a gente ama essa área, e é uma área que pode produzir financeiramente bons rendimentos. Porém, não é tão simples assim, né? Não é tão fácil assim. E não é tão recorrente assim. Tem que estar preparado para altos e baixos. Mas antes de chegar neste ponto, a dica é especialize-se. E eu nem estou falando de fazer matrícula na pós-graduação, apesar de que a turma 5 já vai ser em fevereiro, né? Giovana, turma 4. Tem link aqui embaixo. Tem o link do IPOS. Vamos começar agora em novembro, após em perícia, avaliação em perícias, com a Maíra Mudotti. Mas não estou falando disso, estou falando de se especializar mesmo, que faz parte, um curso de pós, mas ser bom no que faz. Tá? Porque você pode ter uma oportunidade com Grossi. Mas e a segunda? E a terceira? Você pode ser indicado pela Serpol para um projeto. Mas e para o segundo? E para o terceiro? Você pode ser contratado pelo cliente A. Mas e a segunda vez? E a terceira? Ou seja, no que você é bom? Porque, na boa, a gente pode amar uns aos outros e amamos, mas nós vamos contratar aqueles que nos resolvem tecnicamente. Nós gostamos uns dos outros, podemos almoçar junto, podemos gravar podcast junto, mas negócio, trabalho, vai ser com quem resolve. O Grossi não vai te contratar para você não entregar, não resolver efetivamente. E no que você é boa, no que você faz de maneira bem feita, que gera retorno, que vale a pena investir, que vale a pena pagar e ter um retorno. Então, eu vejo, às vezes, a gente focado em outras circunstâncias, o foco é captar cliente. Claro que tem que ser. Mas no momento que ele fala, tá bom, você captou, orça. Aí você, o que eu orço? Você falou, eu não sei que solução que eu dou. E se eu fechei o serviço, eu não sei executar aquele serviço. Então, foquem muito, principalmente no início, em se especializar real, né? Saber fazer, porque não é um caminho fácil. Não é um arrasta para cima. Nós estamos falando aqui de anos de atuação. Para a Giovana vir aqui, uma jovem, recém-empresária, mas já são 6 anos, são 6 anos já. Sim. Vendo, vivenciando, experiências, práticas. E ainda a gente, né, que já está nessa década, ainda precisa aprender muito. Esse é o recado que eu queria dar para vocês nesse final, que a gente possa se apaixonar pelo processo e não pelo resultado. Sim, só um gancho no que você falou, que é importante, que assim, o que eu vejo, pelo menos no mercado, né? É muito fácil a gente errar e não ter o feedback do erro na nossa área, porque o papel aceita tudo. Exato. E alguns clientes, às vezes, nem avaliam o papel deles. Não tem a prova real do seu laudo. Cadê o gabarito? Não tem o gabarito do laudo. Isso vai acontecer, às vezes, com feedback de centenas, dezenas de anos depois. Se fizer uma intervenção, repara o problema, vou retornar, enfim. Todas as atividades profissionais que têm um feedback tardio, a curva de aprendizado pela experiência é baixo. E a chance de você recorrer no erro é grande. E daí, por isso, a importância de você já pegar pessoas que têm a experiência para já te guiarem. Porque se você começa sem se especializar, né? Não só trabalhar com pessoas, mas se especializar, pegando o seu gancho, você pode errar muito fácil. O diagnóstico é tal, enfim. O papel aceitou, o cliente não tem
Contraponto. Não consegue criticar aquilo, só se for uma coisa muito absurda. Tanto o cliente condomínio, quanto o cliente construtora, quanto o juiz num processo judicial. Então, ninguém vai te dar o feedback do certo, necessariamente, né? Então, a chance de perpetuar erro é grande. E a gente vê isso no mercado, né? Vários laudos, profissionais até com experiência longa, perpetuando erros, por falta de especialização. Tudo. Certo, Giovana Sala, o que te Certo. move? Bom, hoje é a paixão pela patologia, né? O que acontece? Eu tenho sonhos, né? E para isso, eu tô realmente desenvolvendo a empresa para ter ali, conseguir desenvolver ali também a vida profissional e pessoal, né? Mas hoje, como eu mencionei, a minha vida, ela é muito profissional. Realmente, todo o meu tempo ali, eu uso realmente para o meu trabalho. Então, como eu mencionei, eu trabalho de segunda a segunda, né? E eu não tenho horário assim estabelecido para começar e para terminar ainda, porque é uma empresa nova, né? Então, realmente buscar trabalhar e desenvolver aquelas coisas que a gente vê que precisam ser melhoradas, né? A melhoria ela tem que ser constante. A gente não adianta entregar um material, um laudo de inspeção e usar o mesmo laudo até o final do ano, o mesmo escopo, né? Só mudar o nome do condomínio, porque não vai ser assim, né? A gente sabe que não é assim. A gente tem que sempre ir melhorando os nossos trabalhos. Bom, eu penso assim, pelo menos, né? E realmente tá fazendo o que eu gosto. Realmente eu fico muito feliz quando eu vejo que lá atrás, quando eu escolhi realmente não ficar naquela empresa que eu estava já, por exemplo, na multinacional. Tinha estabilidade, mas não estava fazendo o que eu queria, né? Então, hoje, a Giovana de hoje, se voltasse no tempo, ia falar assim, vai, continua. Você está realmente no caminho certo. E é isso, né? A tendência é realmente que as coisas vão fluindo e assim eu espero. E aí, Grossi? Você tem de recado final? Só parabenizar, né? Primeiro, sua coragem de ter ingressado e parabenizar por estar feliz com o que você faz, né? Porque então, é uma conquista. E também não teria, né, nenhum mal de, não é isso, e resetar e começar de novo, né? Sim. Isso é importante. A vida é feita de erros e acertos. Sim. Mas muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Foi muito legal conversar contigo, né? Muito obrigado e é isso. Vamos... Essa foi a história da Giovana Sala, membro 6 da DEPAT, empresária, especialista, estudante, inspetora de fachadas, de estruturas, de finalizações, de edificações e muito mais. Então, siga as redes sociais dela, tá aqui embaixo. Inspire-se e vai para cima construir sua história. A base vem forte, fica ligado que Giovana Sala tem muito que crescer, em todos nós, mas crescerá demais e ainda será muito reconhecida, mais ainda, tenho certeza, com o trabalho excepcional que ela tem feito na nossa patologia das construções. Obrigado, Giovana. Dê o seu recado final, seus abraços, beijos fortes e tudo mais. Obrigada, gente, para quem assistiu. Eu fico muito feliz, agradeço novamente o convite, né? Realmente é a primeira experiência, né, no podcast, então eu tô realmente muito feliz, muito nervosa, mas muito feliz com essa experiência e só agradecer vocês mesmo, a DEPAT, a Serpol, agradecer a todos vocês. Obrigada. Isso é família DEPAT. Abraço, até a próxima.